Bom, então, evangelizar é a nossa obrigação. Eu estou sempre repetindo assim para fixar mesmo na mente, né? Não vou falar hoje não, porque eu tenho muita coisa para falar, então eu vou ganhar tempo, tá certo? Os irmãos têm acompanhado, né? Amém? Nós falamos, isso aqui tudo já falou, essa mãozinha eu vou estar sempre mostrando ela, né? Ok? Tal. E pronto. Então nós estamos falando sobre evangelizando no poder. Amém? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também dos gregos ou dos gentios. Certo? Então a gente começou a falar sobre isso, um monte de coisa. A gente vai continuar. E aí eu peguei o versículo de João 20, 21, quando Jesus vem e saúda aos discípulos, diz: Pai, seja com vocês, tal. E ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E a gente começou a pensar como foi que Deus enviou Jesus. E aí, se Jesus enviou a gente como Deus enviou ele, então como foi que Jesus nos enviou? A gente falou algumas coisas, para ganhar tempo a gente vai. Então Jesus nos enviou com um nascimento poderoso. Nós temos dois nascimentos, né? Um registro de nascimento e o outro quando a gente entregou a vida para Jesus. Amém. E aí João 1,12, a gente conhece esse versículo, né? Mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ok? E o outro texto, quando Jesus fala para Nicodemos: se você não nascer da água do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então, na verdade, a gente não vai poder ter um evangelho de poder se a gente não nasceu de novo, né? Quem não nasceu de novo não vai desfrutar do evangelho de poder. Ou alguém que seja, como a gente fala às vezes, convencido, mas não convertido, né? De repente ele não vai conseguir ter um evangelho de poder, porque ele não tem experiência pessoal. Então a gente tem que ter uma experiência pessoal com Deus para a gente passar essa experiência para as outras pessoas. Então essa é uma forma. Jesus nos enviou dispensando da sua graça. Como Deus enviou Jesus, Jesus enviou a gente. Jesus nasceu, lembra que eu falei que Jesus nasceu na barriga de Maria, o Espírito Santo pairou sobre ela, e o poder de Deus veio sobre Maria, e ela gestou, né, Jesus. E aqui nós somos enviados, e Jesus dispensou a sua graça sobre nós. Então nós vamos pregar um evangelho de poder se a gente estiver debaixo da graça dele. A graça não é só um favor imerecido, mas é um poder dispensado para a gente. A graça não é só um favor imerecido, né? É que nos sustenta. O apóstolo Paulo fala aqui, salvo engano, 1 Coríntios 15:10, alguém me ajuda aí? Ele fala que o que ele fazia, ele não fazia por ele mesmo, mas era a graça de Deus que estava sobre ele. Então, Paulo foi um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. E quem achou pode ler? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que tudo seres. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Esse versículo é lindo demais de Paulo, né? Ele faz a gente chama de trocadilho, né? De coisas. Eu trabalhei mais do que todo mundo, mas não fui eu, foi a graça de Deus que estava em mim. Mas ele disse: eu trabalhei mais do que todo mundo. E, rapaz, se a gente for olhar assim, né? Pelo menos os registros, realmente Paulo foi um dos que mais trabalhou, né? Estou dizendo que os outros não trabalharam, e só Deus é que sabe isso na eternidade. Aqui, quando 2 Coríntios 12, 9 a 10, é quando Paulo está passando por uma luta muito grande, e aí ele pede ao Senhor que livre ele daquele problema, e aí o Senhor diz para ele: não, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós estamos pensando aqui em evangelismo no poder, né? Da gente pregar o evangelho debaixo dessa unção do poder de Deus. A gente precisa, irmão, nesses dias, talvez mais do que antes, a gente precisa dessa unção, dessa graça de Deus, para que a gente pregue o evangelho com poder. E a graça é uma das coisas que Jesus dispensou para nós, para que nós pudéssemos pregar o evangelho dele. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça está, digamos assim, está inserida, né, na nossa missão. A graça de Deus está sobre nós para que a gente pregue um evangelho com poder. Atos 1,8, todo mundo sabe qual, não sabe? Mas recebereis
poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Certo? Então, a gente vai pregar o Evangelho se a gente recebeu. A gente já recebeu. Amém? Diga, eu já recebi. Desse poder, já recebemos o poder de Deus, o revestimento de poder. A gente tem que acreditar nisso. Alguém abre aí Atos 6:8, outro irmão 18:28. E leia, por favor, para mim. Atos 6:8. Cheio de graça e poder. Eita glória. Realizava prodígios e sinais milagrosos entre a Estevão, cheio de graça e de poder, realizava sinais, né? E prodígios. Rapaz, que coisa. É isso que a gente precisa. Jesus, ore por isso, irmãos. Vamos orar por isso. Já que a gente está estudando, quando a gente começa a ouvir, a estudar, a gente tem que dar para Deus. Deus faz isso em mim, faz isso em mim. Ou renova em mim, ou faça o que você nunca fez, ou faça mais. Certo? Então não ouvir, só ouvir, mas ficar pedindo. Senhor, eu quero isso. E se a gente for estudar o livro de Atos, quem sabe eu estudo até o livro de Atos aqui, pensando na evangelização, né? Que é um livro tremendo. Atos 18:28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Quem é esse aqui? Atos 18:28. Esse mesmo, né? Deixa ser o 19, tem alguma coisa. 19:28. Eu acho que eu estava querendo aquele que Paulo usava os aventais e lenços dele, né, quando saía. Mas deixa eu. Bom, vamos lá. Mas aí ele convencia, né? Com ousadia, com autoridade, tem um sentido também. Segundo a Timóteo 7, vem assim: você não recebeu o espírito de covardia, senão de poder, de amor e de moderação. Amém? Aí eu coloquei aqui, ó, o poder. Porque Paulo, falando a Timóteo, ele destacou essas três virtudes. Vamos colocar assim, né? Poder, amor e moderação. Essas três coisas têm que estar ativas em nossa vida: poder, amor e moderação. Aí eu coloquei aqui: poder sem amor. Quem consegue ler aí? É fraco. Não. O poder sem amor é arbitrário. Que é isso? Aquela coisa positiva, né? Aquele negócio. Por isso que o poder, se o poder não tiver amor, o poder não é essas coisas todas, irmão, sem o amor. Certo? Então, poder sem amor é arbitrário. Poder sem moderação é. Lê aí. Ditatorial. Poder sem moderação é ditatorial. É um ditador. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente recebe o poder de Deus, aí a gente começa a não ter moderação do poder, e a gente começa a ser ditador, ou seja, eu é que digo, os outros obedecem, ponto final. E não é por aí, né? Pelo menos não é por aí. O amor sem poder é fraco. O amor sem moderação, eu botei aqui, inventei, acho que tem essa palavra por aí, paixonite. Amor sem moderação é paixonite, é paixão. Certo? A paixão não tem esse negócio? A paixão é aquele negócio, né, forte, a pessoa sua e não sei o quê. Então, amor sem moderação é paixonite. Agora, a moderação sem amor é frígida, é frio. Certo? Se você é moderado, mas você não tem amor, a sua moderação é fria, é gelo. A moderação sem poder é domável. O que eu queria dizer com isso? É como um animal, né? Um animal que é domado. A pessoa que tem moderação, mas não tem poder, é domável. Ou seja, aquela pessoa que o povo monta nas costas. Então, na verdade, quando Paulo, pelo Espírito, citou essas três coisas, amor, poder e moderação, é porque essas três coisas têm que estar atuantes nas nossas vidas. E aqui focando no sentido do evangelismo. Eu tenho que ter o poder, mas não só o poder, eu tenho que ter o amor. Eu também não tenho que ser só o poder e o amor, eu tenho que ter moderação.
porque senão eu passo do limite. A moderação também é muito importante, porque senão você passa do limite até com boas intenções, mas faz coisas que não deve fazer, ok? Aí eu coloquei: a covardia é a ausência ou doença destas virtudes. Porque ele fala assim: eu não vos dei o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando a gente está com covardia, ou poder, ou amor, a moderação está abalada, né? Tem alguma coisa na gente. Amém? Amém. Bom, mas para pregar o evangelho no poder, a gente precisa ser revestido de poder. Amém? Jesus nos enviou, e quando Ele nos enviou, Ele disse que iria falar através de nós pelo Espírito. Então, para entender esse negócio de poder, eu querer viver o poder, eu tenho que entender que o Senhor vai falar por mim. Certo? Aqui a gente vê Lucas 12, diz que quando você for levado aos magistrados, aos tribunais, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Senhor vai falar através de você. Não se preocupe, abra a sua boca e o Senhor vai falar. A gente tem que entender isso, porque às vezes eu não sei falar, né? Eu não sei como é que eu vou falar. Não, abra a boca e deixa Deus falar. Certo? Então existe essa promessa. Eu tenho que acreditar que Deus vai falar através de mim, certo? Usando as minhas características, meu conhecimento, mas Deus vai falar através de mim, através da gente. Atos 4, alguém abre para mim, por favor? Atos 4, 13 e 31. Pula para o 31. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro era semi-analfabeto, certo? Pedro, ele era uma pessoa que não era estudioso, mas quando ele abria a boca, as pessoas diziam bem assim: tem um negócio aqui na vida desse homem aí, né? E era o poder do Espírito Santo, era Deus falando através dele. Isso é lindo, irmão. Irmãos, isso na prática é verdadeiro, sabia? Às vezes você vê as pessoas mais simples e quando elas falam, vem uma sabedoria que você não sabe de onde vem, né? Melhor, não sabe de onde vem do Espírito. Já viram pessoas assim? Eu já vi um monte de pessoas assim, que assim não tem um monte de formação, né? Não estudou faculdade, não sei o que lá, tarará, nem é tão hábil ainda na Bíblia, assim, mas aí quando abre a boca, você diz bem assim: isso aí não veio dele não, certo? Ou tem uma mãozinha por trás, tem alguma coisa aí por trás que está fazendo aquela pessoa falar. Então a gente tem que acreditar nisso, tá certo? Versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu estou fazendo uma ponte entre o poder de Deus, o Espírito Santo, e o anunciar e o manifestar a glória de Deus. Aí está falando, eles oraram e depois eles saíram com ousadia para pregar a palavra. Ok, irmãos? Então o evangelho tem que ser um evangelho debaixo do poder. E a gente tem que acreditar nessas coisas aqui. Outra coisa, Jesus nos enviou para a gente pregar, ensinar e curar os doentes, assim como ele. Lembra que a Bíblia diz que Jesus saía pelos povoados e cidades pregando, ensinando e curando? Então é a mesma coisa para a gente. A gente tem que começar a exercitar isso, a crer e exercitar, né? Às vezes é fato que às vezes a gente fica assim, porque você ora uma vez a pessoa não é curada, aí você não ora a segunda, né? Que a gente fica, pô, eu orei e não deu nada, mas ora a segunda, ora a terceira, até Jesus orou 2 vezes. A gente diz, não, Jesus orou uma vez, Jesus orou 2 vezes, lembra dessa passagem? Quando ele orou para uma pessoa que era cego, e aí ele disse, e aí, tá bom? Aí ele disse, eu estou vendo as pessoas como fosse árvore. Aí Jesus meteu a mão de novo, e aí a visão ficou boa. Mas 2 vezes. Então não há problema de orar 2 vezes. O problema é se você ora uma oração contra a primeira, né? Mas se você ora uma oração que confirma a primeira, não há problema nenhum nisso. Ok? Bom, então esses textos são aqui. Jesus envia os discípulos e diz, vamos ler isso aqui, que isso aqui é forte. É forte. Mateus 10, 6 e 7. Quem achou pode ler. Deixa eu ver mais. Marcos 16, 15 a 17 a gente conhece, né? Ele pregava o evangelho a toda criatura, que crê e for batizado será salvo, quem não quer será condenado. E esses sinais seguirão
Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão de serpentes, né? E escorpiões. Farão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É um negócio aí, né? Vamos ver isso aqui, Mateus 10, 6 e 7. Mas, porém, os tais ovelhas predica para cada e à medida que seguir pregarem esta mensagem, o reino dos céus está à vossa. Ah, é? 10, 6 e 7. Lê mais um pouquinho. É? Mateus 10, 8. 8. Por aí enfermos, Isso. purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, graciosamente receber. Oh, glória. Graciosamente dar. Que negócio aí. Essa foi só para eles, irmãos. Quem acredita que essa mensagem foi só para os apóstolos, só para eles e a gente não? Foi para todo cristão, né? Em todas as épocas. A questão é que a gente não está vendo muito, né? Tem alguma coisa que a gente tem que achar aí qual é o problema nessa equação aí. Tem algum negócio errado aí. Porque se você for olhar o livro de Atos dos Apóstolos, né? É algo assim simplesmente surpreendente. A gente precisa. Mas aí ele vai curar os leprosos, ressuscitar os mortos, né? De graça recebeste, de graça dai. Marcos eu já citei. Atos 19, 12, acho que é esse de Paulo, não é isso? Que Paulo, ele estava comendo, ele pegava o lenço, passava na boca assim e botava lá. Aí as pessoas pegavam o lenço de Paulo e levavam para um doente. Quando a pessoa tocava no lenço e ficava curada. Então a pessoa estava com o demônio saía. Rapaz, é coisa extraordinária. Que poder é esse, né? E Paulo não mandava ninguém levar não, certo? Não, leva esse lenço, leva esse. Não, ele botava lá o lenço, estava enxugando a boca lá e jogava, a pessoa pegava e levava. Então percebe que o Evangelho de Cristo é um Evangelho no poder. O poder tem tudo a ver com o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Amém. Para salvar todos aqueles que creem. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus nos enviou capacitando-nos para viver o cristianismo. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, certo? Então o que Cristo começou em nós, ele vai fazer acontecer. Amém? Então ele vai nos aperfeiçoando, certo? Talvez a gente esteja nesse processo aí. Então Jesus nos enviou capacitando-nos para viver o Evangelho. Ele nos enviou de forma destemida. Vamos ler aí? Mateus 10, 28, é muito grande não, até o 33 e Atos 5, 29. Então o Senhor, ele nos capacitou, né? E nos fez destemidos. Quem achar pode ler. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Então, Jesus ele fala, não tema os homens, né? Aquele que mata o corpo depois não faz mais nada, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não é Satanás, certo? É Deus. Não é Satanás que mata a alma e joga no inferno, não. É Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Está falando de Deus aí, não está falando de Satanás, não. Certo? E, na verdade, Satanás ele sabe que se o homem sair do plano de Deus, né, ele vai estar dentro do juízo de Deus. E aí vai ser julgado e vai ser condenado. Então, a arma do diabo é nos tirar da palavra, nos tirar de Deus, né? Porque ele sabe, se eu sair de Deus, eu vou ficar debaixo da justiça de Deus, do juízo de Deus. Se eu estiver em Deus, em Cristo. Atos 5, 29.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Então, na verdade, Deus nos enviou e disse assim: não fique com medo, né? Sejam destemidos, sem medo. Vá, deixe comigo, né? Você vale mais do que passarinho, do que pardal. Acredite, né? Até os cabelos da cabeça estão contados. Acredite nisso e vá pregar o Evangelho. Então, para a gente pregar o Evangelho de poder, a gente tem que pegar essas verdades que eu estou citando e tentar encarnar elas, né? Trazer para a nossa vida dia a dia, um desafio. Outra coisa, Cristo nos enviou, Jesus enviou prometendo vitórias sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. É verdade, né? Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, há uma promessa do Senhor de nos ajudar a vencer o pecado. Amém? Então, Ele nos envia, diz: eu vou lhe dar uma graça, você vai vencer o pecado. Você não está debaixo mais da lei, mas você está debaixo da graça. Então, o pecado não vai dominar você. Teologicamente, as pessoas dizem assim: nós não somos livres da presença do pecado, mas do poder dele. Então, nós fomos livres do poder do pecado, não da presença dele. Por isso que de vez em quando ele aparece, né? Nas nossas vidas. Hebreus 2, 14 e 15 fala que Jesus participou como homem da carne e do sangue, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, Satanás. Então, o Evangelho de Jesus nos dá essa graça de vencer o pecado, vencer a morte e vencer a Satanás. Romanos 16, 20 diz: em breve o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Então, há promessas, né? Então, o Evangelho, isso tudo é para mostrar que o Evangelho não é simplesmente uma mensagem, é uma mensagem poderosa, né? Ser cristão, seguir a Cristo é algo poderoso verdadeiramente. A gente já vive isso. A gente percebe que não vive digamos assim, na altura que deveria, né? Mas a gente já vive isso, ou não vive? Vive, amém? Amém. Nós já vivemos isso, só que é uma coisa que ainda parece que está no raso, né? Mas a gente já vive o Evangelho de poder. A gente já nasceu de novo, a gente conta com o Espírito, a graça do Senhor a gente conta, a gente era mais medroso, a gente está mais corajoso, né? A gente não fica temendo tantos homens, né? A gente respeita, mas não teme os homens, e por aí vai, tudo isso que eu já falei aí. A gente vê uma sabedoria que vem sobre nós, que a gente percebe que existe uma unção de Deus, tudo isso que eu já falei, verdade? Amém. Amém? Vamos lá. Ok. Aí eu quero falar, queria que vocês abrissem a palavra nesse texto aí, que é Mateus 28, 16 a 20. Esse texto é conhecido como Grande Comissão. Ok? Abre o texto, deixa aberto, a gente vai estar meditando nele até o final desse culto agora. Jesus, ele deu essa comissão, né, à igreja dele. Ok? Então, Mateus 28, vou deixar aberto aqui também. Mateus 28, 16 até 20. Glória a Deus. Diz assim, né? Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, essa passagem a gente conhece como a passagem da Grande Comissão. Ok? E aí, o que é comissão? Na língua portuguesa, comissão é um percentual ou prêmio de representantes comerciais, corretores, vendedores,
Comissão é o que a pessoa ganha, né? Se é vendedor, você vai ter a comissão de 5%, 10%, certo? É um significado de comissão, etc. Cobram sobre o valor dos negócios realizados ou sobre o produto de serviço prestado. Comissão é ato ou efeito de cometer. Tem umas coisas assim que a gente vai olhando, o que é isso? Cometer, de encarregar, de incumbir. Então, comissão é Deus disse, faça isso, eu estou lhe incumbindo, eu estou lhe ordenando, eu estou lhe dizendo isso, vai fazer isso, certo? É um cargo, ele encarregou a gente. Ele disse, tome aqui, vai fazer isso, vai pregar o evangelho, e aqui eu acabei de ler, né? Vai fazer isso, certo? Mas comissão também é cometer. O que é cometer? Levar a efeito, fazer, executar, certo? Então a grande comissão é, diga, executem essa ordem, executem essa missão. Então Deus deu uma missão à igreja, vai e executa essa missão. Eu li a missão já, né? Nesse instante. Expor-se a risco, quer dizer, cometer, aventurar-se, cometer grandes façanhas. Então, comissão, está claro, né? É um serviço. Deus nos deu um serviço, Deus nos deu uma missão e nos comissionou, encarregou a gente. Vá fazer isso, eu te dou essa ordem, certo? Esse irmão nosso, ele chamado William Carey, alguns falam como Guilherme Carey, ele é conhecido como o pai das missões modernas, certo? E ele disse o seguinte: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Amém? Então espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Ou seja, cumpra a sua missão. E a sua missão é uma missão poderosa. A missão de pregar o evangelho é, como eu falei domingo aqui, né, é melhor do que ser rei. Pregar o evangelho, né? Se você for convidado para ser presidente dos Estados Unidos, você e trocar pela sua missão de ser pregador do evangelho, você não vai se rebaixar tanto assim, certo? Porque é melhor ser um embaixador do reino de Cristo do que ser presidente do maior país do mundo, certo? Então o William Carey diz isso. E a comissão do Senhor tem essa ideia. É uma mensagem diferente, irmão. O evangelho é uma mensagem diferente, certo? É uma mensagem de poder. Tudo isso que a gente vem vendo até agora. Voltando a isso. Repare que frase, o nome dele é Jonas Abib, ele é fundador da Canção Nova. Mas eu achei bem interessante essa frase que ele falou. Uma comunidade só pode florescer se existir para uma finalidade fora de si mesma. Que frase interessante dele, né? Então uma comunidade só vai florescer se ela entender que ela está aqui para algo fora dela. Então a igreja, nós somos chamados para fora, né? Nós somos chamados para fora, a igreja é chamada para fora. A gente só vai florescer se a gente entender isso, que a mensagem da gente só tem a finalidade se a gente entender que é para fora. Então tudo que a gente vive aqui, ser renovado, receber uma bênção, aprender alguma coisa, não é para a gente só. É para a gente, lá fora a gente ter algo para dizer, né? Algo para mostrar, certo? Então a igreja não é só um lugar para a gente ficar aqui se renovando e recebendo as coisas e tal, não. É um lugar para preparar a gente, como se fosse um quartel general, onde a gente está aqui aprendendo coisas, tendo relacionamento com pessoas, comunhão, para que a gente possa lá fora florescer, certo? Eu achei interessante, verdade, essa frase de Jonas Abib. Grande comissão. Como é que se caracteriza essa grande comissão? Aí eu separei algumas coisas. Grande comissão, certo? A grande comissão se caracteriza pela obediência. Primeiro, para entender a grande comissão, ou o poder do evangelho que a grande comissão propõe, é entender que deve ser um ato de obediência. Ok? A obediência geral e a obediência específica. No versículo 16, Jesus diz bem assim: mande eles irem para a Galileia, e da Galileia eles vão para o monte. Aí eu fiquei pensando nesse versículo e trazendo uma aplicação para a gente. A Galileia é uma região ali de Israel, certo? Então, vão para essa região, certo?
e vá para o monte que está nessa região. Eu queria dizer, trazer essa aplicação para a gente, que é obediência no geral e no específico. Então, eu tenho uma missão geral, eu tenho que pregar para todo mundo, mas existem pessoas, ou existem classes de pessoas que Deus quer que eu pregue, certo? Mas tudo isso tem que ser ato de obediência. Então eu não posso dizer, não, eu não fui chamado para pregar, digamos, aos ciganos. Tá bom, talvez você não foi chamado para pregar aos ciganos, mas você foi chamado para pregar a todo mundo, e o cigano está dentro de todo mundo. Então a gente tem que pregar para todo mundo, pensando em Galileia como uma região, e Galileia era a Galileia dos gentios, né? Na verdade, tinha uma mensagem aí por trás de Jesus. Vá para Galileia e vá para o monte. E eles obedeceram, eles foram para Galileia, no monte da Galileia, certo? Então, a aplicação, como é que se a gente vê a grande comissão? Pensando em obediência. Então, não é a questão se eu vou ou não vou. Essa comissão não é para eu escolher. Não é para eu ficar dizendo, não, será que eu vou? Não, Deus não mandou todo mundo, não. Não, a missão, a comissão é para todo crente. Amém. De forma geral, de forma específica. Ok? Amém. A grande comissão, sim, eu coloquei aqui, todos somos missionários ao mundo todo e todos temos um lugar específico neste todo. Certo? Então, nós somos mandados por Deus para o mundo todo, mas dentro desse mundo todo tem um lugarzinho que é meu. Por exemplo, irmão, o que eu quero dizer? Tem pessoas que eu nunca vou conhecer e você conhece. Tem pessoas que cruzam o seu caminho que nunca vai cruzar o meu. Então, como é que eu vou pregar para essa pessoa se eu não tenho acesso a ela? Não convivo. Mas você convive. É o seu campo específico, é a sua missão. Pregar essa pessoa, seus parentes, ou alguém de trabalho, um conhecido de infância, certo? Por exemplo, eu estou com dois amigos meus, que os dois eram cristãos, os dois estão no mundo. E eu estou, como eu tenho acesso a eles, né? A gente se reencontrou. E aí eu estou pelo WhatsApp conversando com ele, né? Chamando para jogar futebol e não sei o que e tal, e botando uma mensagem. E aí eles já estão até, virou crente de novo, até as mensagens já vêm de crente para cá, né? Por quê? Porque eles são de Deus, eles estão no mundo já. Tem uns, todos os dois têm acho que tem mais de 20 anos ou 30 que estão no mundo já. Mas aí eu tenho acesso a ele, você não tem, você nem sabe quem é, né? Talvez ali saiba quem são, porque ali conviveu com a gente também. Ok? Então a grande comissão é ato de obediência. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer de forma geral, repetindo de forma específica. A grande comissão se caracteriza pela adoração. Eu estou pensando em adoração como aquilo que eu coloquei ali. Adoração como entrega total, como priorização. E o texto diz que quando Jesus foi para lá, alguns o adoraram e outros não acreditaram nele, duvidaram dele. Aqui Jesus tinha ressuscitado, né? Então alguns adoraram e outros não acreditaram, certo? Adoração, irmão, é muito mais do que cantar. Adoração é muito mais do que o que? Se ajoelhar. Adoração é se entregar, certo? Amém. Adoração é se entregar, é você priorizar o Senhor. E a grande comissão, a gente tem que adorar Ele. Quando você prioriza o Senhor, você adora o Senhor. Aleluia. Está vendo? Quando você prioriza, quando você diz, Deus, o Senhor é o primeiro da minha vida, você está adorando a Ele. Não precisa nem dizer eu te adoro, o Senhor é o primeiro da minha vida, você está adorando. Aleluia. Quando você vai dizer a alguém, mas eu conheço uma pessoa que é a melhor pessoa que existe no universo, você está adorando a Ele. Ok? Então, a grande comissão também se caracteriza pela adoração, por essa entrega total. Aí eu coloquei, não fomos chamados só para trabalhar para Ele, mas com Ele. Isso muitos pregadores dizem isso, certo? Então nós não fomos chamados para trabalhar para Ele, só para trabalhar para Ele, mas para trabalhar com Ele. Jesus disse, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então você trabalha com Jesus, não para Ele. Porque fica naquela questão que a gente falou domingo, você fica na categoria só de servo e para Ele. Porque você vira um empregado de Jesus. E não é essa, a missão não é para você ser um empregado dele, é para você ser um parceiro dele. Né? Nós somos chamados para ser parceiro de Deus, não empregado de Deus.
mas parceiro. Nós fomos chamados, não fomos chamados só para trabalhar para Ele, mas com Ele. E nosso primeiro trabalho é crer. Vê que as pessoas não acreditaram, alguns não acreditaram, e eram discípulos, certo? Aqui eram discípulos, certo? Paulo fala de 500 irmãos que viram Jesus subir no monte, né? Aqui teve alguns que a gente não sabe quem são, que não acreditaram. Sabe qual é a primeira missão da grande comissão? É crer. Quando você lê Marcos 16, você percebe que um monte de gente não acreditou. Maria viu Jesus ressuscitado, foi dizer, eles não acreditaram. Aí o outro disse, o túmulo está vazio, eles não acreditaram. Aí Jesus, vocês são duros de coração e não acreditam, são incrédulos. Os discípulos. Então a primeira missão da comissão é crer. Certo? É crer nele. Se pregamos o que não cremos, perderemos a autoridade. Se você prega que você não acredita, se a gente prega que a gente não acredita, qual é a autoridade que vai ter nesse negócio? Não tem uma autoridade. Por isso que a gente tem que viver para pregar, né? A gente tem que nascer de novo para falar de novo nascimento. A gente tem que falar de graça, vivendo a graça, entendendo a graça do Senhor. E a gente vai e prega a graça. Sempre é assim, você experimenta e você passa. Experimenta e você passa. Para que tenha autoridade. Não é o que acontece com a gente. Rapaz, eu era assim. Eu fazia isso. Hoje, não faço mais isso, não faço mais isso, nem faço mais isso. Você está pregando. Né? Você está dizendo, olha, Deus já fez algo na minha vida. E eu estou dizendo para vocês. Aleluia. A grande comissão se caracteriza por ouvirmos bem o que Jesus falou ou fala. Certo? Ele chegou e disse o que, irmãos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí depois ele manda, né? Toda a autoridade. Você tem que ouvir isso. Jesus disse para a gente, toda a autoridade, toda, foi dada a mim no céu e na terra. E Paulo fala que até debaixo da terra. Né? Paulo diz que o nome dele está até debaixo da terra, ele manda também. Glória. Se ele estiver lá embaixo, ele manda. Versículo 18, certo? Então toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade nesse versículo, a palavra é essa aqui. Exousia. Aqui é portuguesado, certo? O que é autoridade? Autoridade é poder de escolher. Liberdade de fazer como se quer. Então o Senhor disse, eu faço como eu quero. Eu tenho esse poder. Jesus tem esse poder, certo? Licença ou permissão. No céu e na terra. Poder de reger e governar. Poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Oh glória! Isso é autoridade. Autoridade é mais que poder, certo, irmão? Autoridade é você saber exercer o poder. Autoridade é você saber o poder que você tem. Quando a gente sabe o poder que a gente ganha em autoridade. Certo. Universalmente, a autoridade quer dizer a autoridade sobre a humanidade. De forma universal, quando Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a humanidade todinha quem manda sou eu, certo? Na terra todinha. E especificamente o poder de decisão judicial. Quem fala isso é esse cabra aí, Strongs. Então, a pregação da grande comissão se caracteriza por sabermos ouvir bem o que Jesus está dizendo, ou o que ele disse. E ele disse que toda a autoridade é dele. Ou seja, ele quem manda no céu e na terra. Como é isso, irmão, na prática? Né? A gente tem que acreditar nisso, que Jesus, o nome dele, lá no céu é quem manda, o nome dele, e aqui na terra quem manda é o nome dele. É ele. Eu tenho que acreditar nisso, para que realmente eu vá pregar o Evangelho. Certo? Então está acima do poder do homem, do poder de Satanás, do poder de tudo. Ele manda em tudo. A gente está falando da grande comissão. A grande comissão se caracteriza pela reprodução de imitadores, eu coloquei cópias, né? De Jesus Cristo. Certo? Ele fala, né, que ele manda a gente
Que a gente vá na autoridade deles, Então, a grande comissão se caracteriza pela reprodução de imitadores de Jesus Cristo. Aí eu coloquei, por que eu coloquei Jesus Cristo, não só Cristo? Certo? Porque, na verdade, a gente tem que reproduzir o homem Jesus e o homem ungido, ou Cristo. Ou seja, aí é que Pedro fala de vida e de piedade. Tudo que eu preciso para viver, Deus me deu. A vida normal, comum. E me deu também a graça de viver a vida piedosa. Assim como Jesus. Jesus trabalhou, fez telhado, tal, comeu, obedeceu, fez tudo igual. E também foi aquele homem especial. Então o Evangelho se caracteriza quando a gente começa a conseguir reproduzir, certo? Reproduzir o homem Jesus e o homem ungido, ou Cristo. A gente tem que querer isso. Então eu tenho a vida normal, Na verdade tudo é a mesma coisa, mas só para separar aqui a vida normal e a vida ungida e o Filho de Deus, ou cópia de Cristo. Quem é que fala isso, A grande comissão se caracteriza pelo alcance de todas as etnias. Ele disse bem assim: ide, fazer discípulo, certo? Então esse versículo aqui, essa parte aqui é do versículo 19, fazer discípulos. Discípulos são imitadores de Cristo, certo? Discípulos são cópias de Cristo, deveria ser. Aí eu gosto de dizer de Jesus Cristo, certo? Cópia de Jesus Cristo, do homem Jesus perfeito, especial, e o homem Jesus ungido pelo Espírito, certo? Então, ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. A palavra lá é etnias, certo? Que quer dizer não só aqui em cima, não só Brasil, Argentina, mas no Brasil tem os indígenas. No Brasil tem ciganos, como já falei. No Brasil tem um monte de povos dentro do Brasil, e as nações por aí nem se fala, certo? Então quando ele diz assim, vá pregar o Evangelho, então eu tenho que entender que a grande comissão está me mandando a pregar a cada grupo de pessoas, cada classe de pessoas, ok? Não só ao Brasil. Jesus vai vir quando todas as etnias ouvirem falar dele, certo? Ele vai vir quando as etnias ouvirem falar dele. Aí, a grande comissão, estou correndo porque eu queria chegar no fim, meu Deus do céu. O relógio não deixa a gente. A grande comissão se caracteriza pela imersão do alcançado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele disse assim: ide por todo mundo, portanto, fazer discípulos, fazer cópias de Cristo, de Jesus Cristo, e a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar é mergulhar, é imersão, certo? E aí, a grande comissão, a gente tem que entender a grande comissão como ela se caracteriza pela imersão do alcançado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. A gente tem que entender que a gente alcança a mensagem quando a gente faz as pessoas entenderem que elas morreram para o mundo e viveram para Cristo, que é o batismo. Mas a gente sabe que o batismo mesmo, o batismo não acontece só no dia das águas ali, ele acontece espiritualmente na vida da gente. Quando a gente aceita Jesus Cristo, nós somos batizados em Cristo. A Bíblia diz isso, Paulo fala isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente foi batizado no corpo de Cristo. Foi mergulhado no corpo de Cristo. E eu estou morto para o mundo e ressuscitei para uma nova vida. Então a grande comissão, não estou querendo dizer que a grande comissão só vai ser bem feita se a gente fizer essas coisas. Então não adianta eu só pregar o Evangelho, dizer Jesus te ama, aceite Cristo, você vai para o céu, tal. É eu pegar essa pessoa e fazer ela discípulo de Cristo. E aí fazer ela se batizar, ela entender o que aconteceu com ela no mundo espiritual, no mundo físico. Então a grande comissão não é só pregar, a grande comissão é você discipular. Aleluia. A mensagem aqui é discipular, muito mais do que pregar. Certo? Vamos lá? A grande comissão se caracteriza pelo representar do nome.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 19, né? Ou seja, nós somos embaixadores dele. Quando você sai para pregar, você tem que botar moral, né? No sentido espiritual. A gente vai como embaixador. A gente não vai, sei lá, como qualquer um, não. A gente vai como embaixador. Nós somos embaixadores e representamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Representamos o nome do Pai, o nome do Filho. O nome é a pessoa, representa a pessoa. Nós representamos Ele. A grande comissão tem que botar essa cabeça da gente. Eu vou para pregar o Evangelho e eu vou lá representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou lá representando eles. Eu sou embaixador deles, certo? O nome deles. Então se caracteriza pelo representar do nome. A grande comissão. Perceba que a grande comissão é uma comissão grande mesmo. É uma comissão grande, é um negócio muito maior do que a gente pensa, certo? E a gente tem que trazer isso, mastigar, né? E trazer isso para o nosso dia a dia. A grande comissão se caracteriza pelo ensino de todo o conselho de Deus, ensinando a guardar algumas coisas, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, certo? Então é pregar e ensinar toda. Paulo dizia assim: eu prego para vocês todo o conselho de Deus. Perceba que pregar o Evangelho, irmão, vamos falar assim, não é só dizer Jesus te ama, venha para a igreja, é você dizer isso, é você levar essa pessoa para a igreja, trazer ela para entender o mistério da morte e da ressurreição, é fazer ela se batizar, é você discipular ela, é você ensinar tudo que Jesus ordenou para você, ou tudo que está ordenado aqui. Aí sim você está cumprindo a grande comissão. Tá dando para acompanhar? Amém. Vamos lá. A grande comissão se caracteriza pela presença diária de Deus conosco. Do Emmanuel, verso 20. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu tenho que entender que na grande comissão eu tenho a presença do chefe, né, do poderoso, do grande. Ele está comigo. Ele não me deixa sozinho, ele vai comigo nas coisas aí, certo? Então a presença, eu tenho que botar essa cabeça, a presença de Deus, a presença diária, não é a presença de semana em semana, né? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebe que pregar o Evangelho, a grande comissão, não é, você não está sozinho nesse negócio, Deus vai com você, né? O Espírito Santo vai com a gente, a presença de Deus está conosco. Se a gente pegar o contexto, às vezes a gente gosta de citar esse versículo, né? Deus está com você todos os dias da sua vida. Só que o contexto é de pregação, não é de pregação, é da grande comissão, né? Então a gente diz, Jesus está comigo. Tá, mas por esse versículo aquilo, a gente teria que estar fazendo a ordem dele, né? Teria que estar cumprindo a missão dele. Por outros versículos a gente sabe que Jesus está sempre com a gente, né? Vamos lá. A grande comissão está entre a autoridade e a presença de Jesus, né? Jesus apresentou e disse: me dado toda a autoridade no céu e na terra, né? E no final ele disse: e eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. Então a grande comissão está bem assessorada, né? Pela autoridade e pela presença dele. Amém? Nós estamos bem assessorados. Está no meio, irmão, entre a autoridade do Senhor no céu e na terra e a presença dele com a gente. Está no meio. Então a gente, por isso que precisamos ficar com medo, né? Porque a gente está entre a autoridade e a presença. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Se você pegar comissão e tirar o ó, fica o quê? Omissão. A omissão. Às vezes a grande comissão, alguns dizem, é uma grande omissão. Certo? Muitos dizem isso. E a gente vê que é verdade, certo? Então, pensando também esses versículos nessa ideia de omissão. O que seria omissão? A omissão se caracteriza por não estarmos onde ele plantou a gente. Ele disse: vá para a Galileia e vá para o monte. Se ele fosse para a Judéia, se ele fosse para o Brasil, ou se ele fosse para a planície, não para o monte, ele estava fora do propósito. Então eu começo a omitir, eu começo a não cumprir a grande comissão quando eu não estou aonde Deus me plantou. Tem um livro, eu li há muito tempo atrás, que é Floresça onde você está plantado. Aleluia.
Isso é importante, irmão. Porque aí eu digo assim, não, eu vou estar onde eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Deus vai dizer, você está fora, você tem que estar onde Deus me plantou. Esse negócio serve para mudança de igreja, né? Tem gente que fica mudando de igreja para igreja, sem Deus mandar. É só problema para a pessoa e para a igreja. Você tem que estar onde Deus mandou você ficar. Ser plantado onde Deus me plantou. E aonde Deus plantou é que você vai florescer. Aleluia. Não adianta ir para outro lugar que não vai florescer não, porque Ele não plantou você ali, certo? E aí serve para o seu trabalho, Deus lhe plantou lá. Amém. E você vai florescer lá, certo? Aleluia. Então, o versículo 16 dessa ideia, né? Eu estou pegando isso e trazendo essas lições, né? Vá para a Galileia e vá para o monte da Galileia, certo? Ou seja, é ali que eu quero vocês. Então eu começo a omitir a missão quando eu estou fora do plano de Deus. Aleluia. A gente tem que ter até cuidado com isso, certo? Então não é só chegar, agora eu vou, por exemplo, agora eu vou, sei lá, vou agora para a China, amanhã eu vou para a China e tal. Há uma ordem geral para pregar na China. Eu não tenho que estar pedindo a ele para ir pregar, né? Mas ele tem que dizer, Senhor, é para eu pregar na China mesmo? Especificamente, se eu tenho isso comigo? Aí Deus vai dizer, tenho. A ordem geral é para você ir, né? Você pode ir, mas há uma ordem específica de Deus, certo? Aí Deus pode dizer, não quero que você vá não, eu quero que você mande alguém ir. Aí, Deus está certo. A gente tem que estar onde Deus mandou a gente estar, irmão. Seja em qualquer coisa, qualquer situação. A grande omissão, eu estou trabalhando na omissão. A grande omissão se caracteriza por não acreditarmos no plano perfeito e universal de Deus. Se eu não acredito no plano perfeito e universal de Deus, eu não vou cumprir. Então eu tenho que acreditar no plano perfeito e universal dele, né? Eu tenho que entender que o que ele fez, o plano dele é perfeito e é geral, é universal. Se eu não acredito nisso, eu vou começar a não cumprir a minha missão, certo? Vamos lá. A grande omissão, estou trabalhando a omissão agora. A grande omissão se caracteriza por não utilizarmos a autoridade de Jesus nas esferas correspondentes. Aonde? Na terra e no céu. Ele diz, toda a autoridade é minha na terra e no céu. No céu e na terra. Então, se eu não estou utilizando essa autoridade de Jesus nas esferas correspondentes, ou seja, no céu e na terra, eu não vou cumprir a missão. Entenderam isso aí? Então eu tenho que pedir a Espírito Santo que me ajude para que eu cumpra a missão, exercendo a autoridade que Jesus deu à igreja no céu e na terra. Tudo quanto você ligar na terra, terá sido ligado no céu. Se você perdoar, será perdoado. Se você reter, será retido. Aí a igreja romana, né, pegou isso para a questão das confissões, dos confessionários. Não é isso que a gente crê. Evangélico não crê assim, cristão evangélico não. Mas existe uma coisa que eu posso, você chegar para mim, você dizer assim, eu cometi esse pecado, mas eu estou arrependido. Eu posso dizer, você está perdoado. Eu posso declarar, você está perdoado. Por quê? Porque você fez o que tem que fazer, que é se arrepender. Pode ficar tranquilo, vai em paz, porque você já se arrependeu, você está perdoado, pode ir. Né? Então há um negócio aí que vale a pena estudar isso aí depois, certo? Essa questão do poder que a igreja tem de ligar e desligar. Lembra do caso de pessoas que pecaram? Eles falam você só e fale com ele. Aí se ele não se arrepender, leve 2, se ele se arrepender, leve 3. E se ele não ouvir nem a igreja, considere que ele é publicano e pecador, ou seja, ele não faz parte. Então a igreja pode, na autoridade que tem, dizer assim, você não faz parte do reino. Paulo tinha uma ousadia de entregar uma pessoa até para Satanás, né? É um negócio, mas o homem era diferente. Ele tinha um negócio aí que só ele e Deus aqui sabe. Bom, mas a gente precisa, se a gente não utilizar essa autoridade de Jesus no céu e na terra, a gente não vai omitir a missão, a gente não vai cumprir a missão. Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesse negócio. A grande omissão se caracteriza por escolhermos o que e onde vamos estar e trabalhar. Está parecido com o outro, né? Então, eu não tenho que escolher, é Deus que me manda, certo? Se é uma comissão, Ele vai comissionar, Ele vai dizer vá, ou vá, abra o verbo, tudo que é lugar, então vá para tal lugar, eu tenho um negócio com você. Então, eu tenho que por escolher o que e onde vamos estar e trabalhar. Ou seja, eu aqui escolho
A grande omissão se caracteriza por ignorarmos a autoridade delegada no homem. São coisas parecidas, certo? A grande omissão se caracteriza por ensinarmos só o que gostamos do Evangelho. Ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu disse só o que você gosta. Pregue o que você gosta. Não, pregue o que você gosta e o que você não gosta. Mas é o Evangelho, é a Bíblia, né? A gente tem que pregar do mesmo jeito. Mesmo que eu não goste, mesmo que venha contra mim, né? Eu tenho que pregar. Mas a gente não prega. Aí a gente vai omitir a mensagem. É uma mensagem capenga, né? Então o Evangelho, para que não seja, a comissão não se torne omissão, eu tenho que pregar todo o Evangelho. Quando eu prego só o que eu gosto, eu não estou cumprindo. Certo? A grande omissão se caracteriza por não evidenciarmos a vida de Cristo em nós. É uma omissão, né? Se Jesus não viver em mim, como é que eu vou pregar o Evangelho? Para a gente encerrar, aí eu coloquei agora a grande confusão. Todas essas coisas dizem a mesma verdade de outra forma, né? No aspecto positivo e negativo. Então, às vezes, a grande comissão se torna uma grande confusão. E quando é que a grande comissão fica uma confusão? A grande confusão se caracteriza por priorizar o local em detrimento do mundial. Eu estou pegando vários aspectos desses versículos aqui, certo? Então, a grande confusão se caracteriza por priorizar o local em detrimento do mundial. Eu tenho que pregar só aqui no Bairro América, porque o Bairro América é a nossa praia, né? Mas Jesus não disse para pregar só no Bairro América. No Bairro América, no Siqueira, no Augusto Franco, certo? No interior. A gente tem que pregar. A Bíblia é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso não é faça um, depois faça o outro, é faça os 4 ao mesmo tempo. Então eu tenho que pregar em Aracaju, em Sergipe, no Brasil e no mundo. Como eu faço isso? Eu faço, hoje tem a internet. Eu faço quando como nós como igreja enviamos alguém para um lugar que eu não vou, mas ele foi, né? O Angélica foi lá para a Burkina, como o Genilson foi para o Camboja. Então eu não fui, mas ele foi, e a gente tem uma parcela nisso. Então, na verdade, a gente não pode focar só uma coisa na vida da gente. A gente tem que pregar muito, senão vira confusão, irmão. Pense se a gente sabe assim: eu só vou pregar o Evangelho em outro lugar quando eu alcançar todo mundo desse bairro, e os outros vão tudo morrer, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui, mas eu tenho aqui, ali e além, certo? Essa é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho, que os discípulos a princípio não entenderam, começaram a pregar só nos judeus, e Jesus disse: rapaz, é para ir para todo mundo. Vocês pregam aqui, comece aqui, mas vá pregar para tudo que é lugar, senão vira confusão, certo? Antigamente nas missões as pessoas não queriam pregar para os bárbaros, para os índios, não queriam. Eles diziam: eles não são nem dignos do Evangelho. Teve que Deus levantar um monte de homem para dizer: não, o Evangelho é para todo mundo, é para pregar para índio, para os africanos, para os hindus, é para todo mundo o Evangelho. Então vira confusão. A grande comissão vira confusão quando se caracteriza por confundirmos autoritarismo com autoridade. Deus nos deu autoridade, não autoritarismo. Qual é a diferença? Autoritarismo é aquela pessoa que passa por cima de todo mundo, que não respeita nem as autoridades. Eu sou filho de Deus, logo, portanto, quem manda sou eu. Aí você leva umas fantadas e vai dormir e vê o sol nascer quadrado. Por quê? Porque eu acho que essa autoridade que Deus tem, Jesus tem nos céus e na terra, que deu para nós, me faz ser o manda-chuva. Eu sou autoritarismo. Isso não é autoridade. Autoritarismo é você achar que o poder que Deus deu para a gente é para a gente subjugar os outros, né? É para a gente pisar nos outros. Não é. Certo? Aí vira confusão, não percebe? A gente vê alguns aí, infelizmente, alguns irmãos nossos, né, que tem autoridade, mas ele usa a autoridade errada e vira um problema sério, né?
Eles mandam e desmandam nas pessoas, e o povo de Deus é como se fosse realmente massa de manobra, né? Como se fosse realmente rebanho no sentido negativo. Ele não entende que a autoridade, Deus não deu autoridade só aos líderes, né? A grande comissão é para toda a igreja, todo mundo tem autoridade. Amém. A nível de hierarquia, a nível de função, né? Tudo bem, mas todos são sacerdotes, todos representam a humanidade diante de Deus, não é só um líder, né? Cada cristão vai lá e fala com Deus, e é como se qualquer um falasse, irmãos. Então a confusão se caracteriza por confundir. Eu coloquei isso aqui, o ide por indo. Então, nesse texto, é muito mais indo do que ide, certo? Ou seja, quer dizer assim, eu só vou quando Deus falar comigo. Ele já falou, né? Já falou, ele já mandou de hoje. Então, quando eu aceito Jesus, eu começo uma caminhada. E essa caminhada só para no céu, certo? E nessa caminhada eu vou fazer discípulos, e eu vou pregar o Evangelho. Nessa caminhada, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, às vezes até se arrastando, às vezes dá uma parada, mas daqui a pouco se desperta e vai de novo. Mas é uma caminhada, certo? Então, vindo a confusão quando eu fico esperando Deus. Se Deus não falar comigo, eu não prego o Evangelho. Como assim? Não, se Deus não falar comigo, eu não falo para aquela pessoa não, de Jesus. Eu não falo não. É confusão isso. Percebe a confusão? Você tem que ouvir uma voz lá do céu dizendo, vá falar com alguém agora, fale, pregue para essa pessoa. Não, isso vira confusão. Por quê? Porque Jesus já mandou. Desde quando você aceitou Jesus, Jesus já fez você um missionário. Aceitou Jesus é missionário. Aí tem que caminhar, né, e ir pregando o Evangelho, certo? A confusão se caracteriza por confundir pregar com discipular. Certo? Que a gente vem falando aqui. Uma coisa é pregar, outra coisa é discipular. E nesse texto, a ordem é discipular. Muito mais do que pregar. É discipular. Certo? E vira confusão porque a gente prega e a gente não discipula. Que é um dos males da igreja há muitos anos. Nós temos esse pecado. A gente às vezes até prega, mas não discipula. Ou pouco discipular. Claro, irmãos, que o discipulado acontece até, como diz assim, naturalmente, né? Você começa a andar com o irmão, você está junto, você sabe fazer alguma coisa e tal, você já vai discipulando porque a sua vida já vai passando para ele. Mas quando a gente vai na Bíblia, percebe que o discipulado é muito mais do que só você viver. É você falar, ensinar ele, é você dizer, faça como eu estou fazendo, porque eu estou fazendo como ele fez, né? Certo? Então, discipulado. Então, há uma confusão na grande comissão, quando a gente confunde pregar com discipular. Então a ordem de Jesus nesse texto é discipular as pessoas, certo? Ensine as pessoas tudo que você aprendeu. Estamos encerrando. Então a grande confusão se caracteriza por confundir. Isso aqui é os batistas, nós. Confundir o ser membro com o batizar. Jesus diz bem assim, vai e torne membros irmãos não, né? Isso é coisa batista, é o nosso costume. O costume batista é esse, que as pessoas se tornam membros da igreja quando se batizam. E na verdade as pessoas se tornam membros da igreja quando aceitam Jesus Cristo, né? Mas aí a visão, qual é a visão batista? É de que a gente não sabe se a pessoa realmente aceitou, se não aceitou, tal, se deu testemunho, se não dá, barará, tem essa coisa para consertar, aquela outra, aí a gente segura, isso é coisa batista, mas não é bíblico não, é costume batista, certo? E às vezes cria confusão. Cria confusão isso, é uma confusão brava, porque a gente às vezes tem que esperar, né? Eu estou dizendo que é aquela questão do homem, da gente homem querer fazer uma coisa melhor do que o que Deus ensinou. Então é como se o homem quisesse, nós quiséssemos achar uma fórmula mais perfeita do que a que Deus fez. Aí cria confusão, certo? Infelizmente, cria confusão, porque o batismo é batismo, né? Ser membro é ser membro. Mas quando você vai no estatuto de uma igreja batista, 90% delas é isso. A pessoa se torna membro da igreja quando não se batiza, ela é congregada. Biblicamente falando, não é correto isso, certo? Isso é costume batista. Quase todos os batistas pensam assim. Mas às vezes cria confusão, certo? A confusão se caracteriza por ser seletivo.
prega dogmas com a pregação de toda a verdade. Às vezes a gente fica pregando nossos dogmas, a forma como a gente crê. Jesus não disse, pregue o que você crê. Ele disse, pregue tudo que eu ensinei para você. Não pregue o que você crê, pregue tudo que está na Bíblia. Não os dogmas. Dogmas são regras que as igrejas criam a partir da palavra, certo? A partir da palavra. Mas nem sempre ela alcança a verdade total. Então, cria confusão às vezes, certo? Às vezes cria confusão, esse negócio de dogma. Dogma também é uma coisa boa, eu não acho ruim não, dogmas. Só que, às vezes os dogmas, dogmas é uma crença, uma doutrina. Ela não alcança a altura da verdade total. Aí, cria confusão. Aqui Jesus está dizendo, não vá pregar seus dogmas. Vá pregue o que você aprendeu de mim, o que eu ordenei você pregar, o que eu lhe ensinei. Certo? Isso vale tudo também. Estamos encerrando. A confusão ela se caracteriza por apontar o caminho e não viver nele. Né? É ali, ó, é ali. Jesus disse, não. Ande no caminho e diga, é aqui, é do meu lado, aqui comigo. Então cria confusão porque a gente fica dizendo que as pessoas têm que fazer, mas a gente não faz. Aí cria uma confusão. Jesus até fala, quando falava dos fariseus, né, ele dizia assim, olha, faça o que ele mandou, mas faça o que ele faça. Mas para o cristão isso não vale não. Certo? O cristão você tem que, como Paulo dizia bem assim, faça como eu faço. Então a gente confunde quando a gente aponta o caminho, quando a gente ensina só com palavras, mas a gente não ensina com a vida, quando a gente não mostra, eles vão por aqui, é por aqui, ó. Eu já passei por aqui, então vamos comigo, eu sei por onde é, certo? Glória a Deus. A confusão se caracteriza por confundir o estar só ou sozinho por ser solitário. Irmão, você pode estar sozinho. O evangelho é bom você pregar dois, né? 2 em 2. É bíblico. Mas se você estiver sozinho, você você não é solitário. Eu quis fazer só para dar uma diferença. Às vezes você está sozinho, mas Jesus está com você ali, porque ele disse, eu vou estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Então a gente, de verdade, a gente nunca está sozinho. Né? A gente nunca está sozinho, porque Jesus está sempre com a gente. E a gente confunde quando a gente acha, não, mas eu estou aqui. Por exemplo, às vezes você está no meio, você está na escola, na faculdade, você está no trabalho, todo mundo é contra você. Você diz, eu estou só aqui, eu vou ficar calado, não vou falar nada. Não, calma, Jesus está ali com você. E Jesus e você é a maioria, certo? Jesus e você é maior do que o mundo todinho. Se Jesus estiver conosco, irmão, só com um da gente, a gente já é maior do que o mundo todo. Aleluia. Por causa dele. Mas a gente fica com medo às vezes, né? Porque, e é difícil, certo? Você está num grupo, todo mundo contra você, meu irmão. Mas aí se eu disser, não, mas Jesus está aqui, está comigo aqui. Ele está aqui, né? No coração, ele está aqui comigo. Então ele é meu parceiro nessa briga aqui. Ele é meu parceiro nesse negócio agora. A grande confusão se caracteriza por confundir o momento presente com a eternidade. Né? Ele vai estar com a gente até o fim dos séculos e para sempre. Né? Tudo vai passar, certo? E eu tenho que acreditar nisso. Ele está comigo daqui até a eternidade. Vamos encerrar com esses dados aqui: comissão, omissão e confusão, certo? São formas de ver a mesma verdade. No censo do IBGE, que sai nas nossas casas, em 2010, o de 2020, o acesso ainda está pouco. Eles disseram que a gente tem 22,2% de evangélicos no Brasil. Isso dá 42 milhões de crentes evangélicos, né, de evangélicos. 42.274.440 pessoas que dizem que são cristãs evangélicas. Certo? Isso em 2010, nós já estamos em 2023, tem 13 anos na frente. Estima-se que em 2023 nós já somos 30% da população dos evangélicos. Isso dá mais ou menos 70 milhões de crentes evangélicos. Alguns estimam que nós já somos 70 milhões de crentes evangélicos. Isso juntando todas as denominações, certo? Alguns estimam isso.
Aí eu coloquei aqui, vamos pensar no número de 2010, 42 milhões. Se cada discípulo ofertasse R$1 por mês, teríamos quanto? Se a gente tem 42 milhões, nós teríamos 43 milhões, arredondei aqui. Presta atenção comigo. Como a gente está aquém, certo? Para trás do que Deus preparou para a gente. Se eu tenho, vou arredondar, 43 milhões de crentes, se cada crente der R$1, a gente teria 43 milhões de reais. R$1 por mês. R$1 por mês. Cada crente vai dar R$1 por mês desses 43 milhões, que é mais, né, segundo eles, para missões, para a grande comissão, certo? Se eu pegar esses 43 milhões e eu dividir, eu der 5 mil para cada missionário, para sustentar um missionário, 5 mil, pegar 5 mil, preste atenção nisso aqui, 5 mil, eu vou pegar 5 mil reais, cada missionário vai ter 5 mil reais para cumprir a missão dele. Sabe quantos missionários a gente ia mandar? A gente ia levantar 8.600 missionários. Se eu cada crente der R$1 por mês, a gente ia ter 8.600 missionários, que a gente ia dar 5 mil reais à igreja. Se cada discípulo ganhar um discípulo para Cristo, teremos quantos? Se eu tenho 43 milhões, eu vou ter 86 milhões de crentes. Se a gente ganhar um para Cristo, discipular ele, ensinar tudo que a gente aprendeu, viver e mostrar a ele como é que se vive, mostrar a ele o poder do Evangelho, que transformou a nossa vida e transforma a dele também. A gente ia ter 86 milhões de crentes. Isso em um ano. Eu estou querendo mostrar isso, não é? Eu sempre digo que não é matemática, as coisas não é matemática nossa, né? Mas é para a gente perceber que realmente há muita obra por fazer. E a gente, por mais esforço que a gente está fazendo, a nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, que quer fazer, né? Está fazendo, mas a gente percebe que ainda tem muito por fazer. Vamos lá, para a gente encerrar. Então, cada crente ganhou de 43 milhões, vai para 86 milhões. Preste atenção nisso aqui, ó. Se cada discípulo interceder 10 minutos por dia por missões, teremos, o dia tem 1.440 minutos, um dia tem 1.440 minutos, certo? Você pegar, é isso aí. Nós vamos ter 430 milhões de minutos de oração. Se desses 43 milhões, cada crente orar 10 minutos, nós vamos ter 430 milhões de minutos de oração. Aí eu tentei, eu acho que eu acertei. Isso dá aproximadamente 299 mil dias de oração. Se cada crente orar 10 minutos por dia, a gente vai ter 290 mil dias de oração. Está dando para entender? Se você dividir isso aqui, esses dias, 299 mil dias, por 365 dias, que é um ano, nós vamos ter 819 anos de oração, se cada crente orar 10 minutos por dia. É só para mostrar o exagero disso, mas é verdade. Se cada crente orar 10 minutos por dia, a gente vai ter de oração 819 anos de oração, como se valesse 819 anos de oração. Depois você faz isso para ver se bate aí as contas. O que é que isso me diz, né, irmãos? Que a gente tem muita terra para alcançar, tem muita coisa, né? E a gente tem que buscar meditar mesmo, pedir ao Espírito Santo essa questão da grande comissão, para que a gente cumpra a nossa missão. Davi Botelho, ele é o presidente, né, da Missão Horizontes, certo? Ele fala o seguinte: o cristão brasileiro, isso ele fala, ele investe por ano, isso está Davi Botelho. A Angélica participou da Missão Horizontes, a Dalúcia participou da Missão Horizontes. Então, é um dos grandes homens de Deus no sentido de missões no Brasil, é Davi Botelho. Os 3 filhos dele são missionários, e cada um em um continente. Então, ele diz que o brasileiro investe em média R$1,30 por ano em missões.
E tem outras pesquisas que dizem que o cristão investe em média 30 centavos por mês em missões. Aí a gente fica, então, por que será, né, que a grande comissão ainda não foi cumprida? Não concluiu ela. Porque os nossos irmãos sem internet, sem avião, sem carro, sem o que mais? Sem a tecnologia que a gente tem, os irmãos alvoroçaram o mundo de então, e em 2 anos alcançaram o mundo ali próximo deles, ali tudo. E todo mundo dizia assim, os homens que estão alvoroçando o mundo estão chegando a chegar aqui. Por quê? Porque o evangelho de poder estava fluindo na vida deles. A gente precisa pedir a Deus primeiro perdão, pedir a graça e a misericórdia dele para a gente cumprir, né, a grande comissão. O Centro Mundial para Estudos do Cristianismo diz que os países que mais enviou missionário em 2010, até 2010 ou 2010, o país que mais envia missionário enviou é os Estados Unidos da América, 107 mil missionários. O Brasil está em segundo lugar, não fique triste não, o Brasil é bênção. O Brasil é... O Brasil enviou 34 mil missionários, está em segundo lugar no ranking de países que enviam missionários. Glória a Deus. O Brasil é um celeiro de missões, irmão. A gente fala assim porque a gente tem um potencial que nem, como eu já acabei de dizer, o potencial que o Brasil tem, a igreja de Jesus que está no Brasil tem, só a igreja de Jesus que está no Brasil, chamada Igreja Brasileira, revolucionava o mundo todinho se ela quisesse. Mas por quê? A gente fica puxando para a nossa tribo, né? Cada um fica puxando para a sua tribo, o seu reino, então. Então eu quero que a Ebenezer seja a maior igreja do mundo e não sei o quê, que alcançar o mundo todo sozinho, como se a gente se somasse, né? Isso é obra do Espírito, é claro, a gente se somasse, a gente ia fazer uma obra muito maior, se todo mundo tivesse com o mesmo propósito. Aí depois vem a França, vem a Espanha e vem a Coreia do Sul. Quero encerrar com essa frase aqui desse abençoado. Esteves Seit, filho de Ney Seit, um dos 5 missionários mártires no Equador, cuja história dramática está relatada no livro Piloto das Selvas, diz em seu livro A Grande Omissão: o nosso hábito de enviar poucas tropas especializadas para lutar contra o inimigo e deixarmos a maioria dos cristãos fora desta batalha espiritual é a nossa grande omissão. Então, a gente não tem enviado, guerreiros preparados para a obra missionária. E estamos deixando as pessoas de lado. Não, isso aqui é só para quem estudou. Isso aqui é só para, para uma classe de pessoas. A grande comissão é para todo crente. Você que está aqui nessa noite, você já foi comissionado, e eu, para cumprir essa grande comissão de alcançar o mundo para Cristo e fazer dessas pessoas discípulos do Senhor. Amém, irmãos? Eu já falei aqui uma vez, tem um irmão nosso, glória, a mão sumiu da mente agora, daqui a pouco eu lembro, mas ele é um homem de Deus, que ele tem um preparo assim, teológico, intelectual. O cabra é bom mesmo, cabeção, assim, sabe? E ele foi pregar na África, eu esqueci agora o povo, e esse povo não tinha escrita. Isso, Ronaldo Lindório, ele foi pregar numa tribo lá, eu esqueci agora o nome, ele não tinha nada escrito, era só falado, né? Tem um nomezinho, ágrafos. Aí eles não tinham nada escrito, e ele fez a gramática, fez o dicionário e tal, e ele fez com que a língua oral virasse língua escrita lá, e pregou o evangelho nesse lugar. O cara altamente preparado. Pegou um monte de malária lá, que aí os médicos disseram: se você ficar aqui e pegar mais uma, você morre. Aí ele veio pelo Brasil. Aí a gente pergunta: sabe quando ele foi? Não foi para as grandes cidades, não, ele foi para a Amazônia. Para pregar para pessoas ribeirinhas, esse pessoal assim. Foi pregar para um lugar que não vai, porque você olha assim, um cara daquele, esse cara vai pegar a maior igreja do Brasil,
na denominação dele e vai poder, né, administrar e ser um potencial. Não, ele foi pregar no lugar. Aí você fica pensando, mas é alguém que estudou a beça, que sabe um monte de coisa, né? Eu fiz um curso de linguística com ele aqui em Aracaju, ele veio uns anos atrás, eu fiz um curso de linguística com ele. O cara é inteligentíssimo, muito preparado e tal, e ele vai pregar no lugar que diz assim, o pessoal tudo simples, gente que nem tinha nem escrita, vem para cá e vai para os lugares que muitos não querem ir. É isso que esse irmão nosso está dizendo, né? Às vezes a gente manda, quer dizer assim, essa pessoa não presta para nada, manda para missões. Não, essa aqui não se dá em nada, não pode ser doutor, não pode ser advogado, pode ser nada, então manda para missões. Como se missões fosse mandar os piores, né, entre aspas, da igreja. Teria que ser os melhores, selecionados. Eles dizem assim, rapaz, esse jovem, essa mulher, é a melhor que a gente tem. Vamos mandar ela para missões. Vamos mandar ela para os pobres. Vamos mandar ela para um lugar que ninguém quer ir. Porque ela é a melhor que a gente tem, ou a melhor nesse momento. Então, vamos ficar em pé para a gente. Glória a Deus.